Boa tarde, entrando no ar a sua edição do Leitura de História na Quarentena. Hoje, sábado, dia 2 de maio, e um sábado diferente, pelo menos para a área do judiciário, que está ou estava até às 16 horas fazendo o interrogatório junto ao ex-ministro da Justiça. É mais uma novela que está iniciando e vamos ver o que vai ocorrer nos próximos capítulos. Saiu também hoje aqui na mídia local a informação de que o ex-ministro ele continua a perceber os seus vencimentos de ministro durante os próximos 6 meses, considerada uma quarentena para quem ocupa o cargo, e que legalmente o impede de sair do ministério e entrar em alguma instituição da iniciativa privada para fins para trabalhar, né? Então, todo ministro da Justiça ele sai, fica 6 meses recebendo como ministro, faz o período chamado de quarentena e após ele está liberado para voltar a trabalhar na iniciativa privada. Mais alguma... uma matéria que saiu hoje também. O governador do Rio de Janeiro encomendou 300 respiradores pulmonares para infectados em estado grave no Rio de Janeiro, e a ideia era de que ao menos 100 desses aparelhos fossem entregues em até 5 dias e o restante em 10 dias. Tão logo iniciado o processo de compra, uma pequena empresa, a MHS Produtos e Serviços, que nunca havia fornecido esse tipo de produto, enviou uma proposta de 56 milhões de reais. Essa foi a única oferta realizada, a aprovação da contratação saiu em poucas horas, um negócio e tanto para um jovem estudante que mora fora do Brasil e administra um podcast. Quer dizer, é praticamente uma empresa fantasma, né, que entrou nessa licitação, nunca prestou esse tipo de serviço e, por sinal, após receber os 56 milhões, não entregou um aparelho sequer. Então, aqui no Brasil, nós já tivemos aí escândalos do Mensalão, do Petrolão, e pelo jeito, futuramente, nós teremos aí o Covidão para cima de prefeitos, para cima de governadores e, por que não, de agentes do governo federal também. Mas vamos lá para as nossas pautas de hoje. A primeira pauta que eu separei para hoje é: o sistema escolar moderno prolonga a adolescência e atrasa as responsabilidades da vida adulta. As oficinas de aprendizes surgiram pela primeira vez no fim da Idade Média. Era uma oportunidade para que os jovens da época, normalmente entre 10 e 15 anos de idade, adquirissem habilidades manuais e conhecimentos práticos, trabalhando diretamente sob o comando de um mestre artesão. Esses adolescentes aprendizes chegavam à maturidade imersos em autênticas experiências de trabalho, rodeado por mentores adultos. Isso rapidamente os preparava e capacitava para assumir responsabilidades profissionais, fazendo com que se tornassem adultos mais precocemente. Em pouco tempo deixavam de ser adolescentes e se tornavam adultos com responsabilidades e deveres. O termo adolescência advém do latim adolescere, um termo surgido no século XV, cujo significado era crescer ou tornar-se maduro. Mas foi apenas em 1904 que Stanley Hall, o primeiro presidente da Associação Americana de Psicologia, cunhou o termo adolescência para identificar uma fase distinta e separada do desenvolvimento humano.
A expansão da escola obrigatória, em conjunto com uma variedade de leis que proíbem o trabalho infantil, acabou por artificialmente ampliar a duração da infância e da adolescência, levando ao surgimento do estereótipo do típico adolescente imaturo, sem a necessidade de assumir deveres e responsabilidades, o qual persiste até hoje. A adolescência se tornou um conceito social. A maioria das pesquisas sobre a adolescência, frequentemente abordadas em termos patológicos, começou na década de 1940. Desde então, intensificou-se a ideia de que a adolescência é uma fase intermediária entre a infância e a vida adulta, durante a qual o jovem está liberado de assumir deveres e responsabilidades profissionais, tendo apenas a obrigação de estudar em escolas cujos currículos são determinados pelo governo e uma maior liberdade para se comportar de maneira errática. Compulsoriamente removidos das experiências práticas da vida real e confinados a um ambiente restritivo e artificial imposto pelo sistema escolar massificado, não é de se surpreender que os adolescentes de hoje demonstrem apatia, angústia, ansiedade e raiva. E, acima de tudo, um grande despreparo técnico e profissional. Porém, historicamente, não é assim que os adolescentes sempre se comportaram. Tampouco é assim que eles se comportam hoje em algumas partes do mundo. Como escreveu o psicólogo Dr. Robert Epstein, autor do livro The Case Against Adolescence, a confusão social e emocional vivenciada por vários jovens do mundo ocidental é um fenômeno inteiramente criado pela cultura moderna. Nós criamos este fenômeno ao infantilizarmos nossos jovens, isolando-os dos adultos e do mundo adulto. O atual sistema escolar compulsório e massificado, bem como as restrições ao trabalho infantil, uma criação da era da Revolução Industrial, não mais são apropriados para o mundo moderno. As clássicas fábricas exploradoras não mais existem e hoje temos a capacidade de fornecer educação de qualidade em nível individual, sem a necessidade de um currículo compulsório ditado pelo Estado. Adolescentes são os jovens adultos inerentemente capazes. Para desfazer o estrago que fizemos, seria necessário estabelecer um sistema baseado na competência que deem a estes jovens as oportunidades e os incentivos para se juntarem ao mundo adulto o mais rapidamente possível. O impacto do sistema escolar compulsório é massificado sobre os adolescentes, pode ser ainda mais severo. Forçadamente isolados do autêntico mundo adulto, com o qual inevitavelmente terão de interagir no futuro, superprotegidos e cada vez mais despreparados para as responsabilidades da vida, vários adolescentes acabam por se rebelar e adotar comportamentos autodestrutivos que vão desde a raiva e a angústia até o vício em substâncias nocivas, ou vulgo drogas, e, por que não, o suicídio. Como acrescentou o Dr. Epstein, devido aos imperativos evolucionários estabelecidos há milhares de anos, o principal desejo de um adolescente continua sendo o de se tornar produtivo e independente. Todos nós, como indivíduos, inevitavelmente aspiramos a isso. Mas se após a puberdade continuarmos agindo como se os jovens ainda fossem crianças indefesas, estaremos dificultando enormemente a concretização deste desejo. E isso lhes causará grandes agonias. A questão é que a tutela estatal ela já ultrapassou os limites do ensino massificado e compulsório.
A tutela estatal hoje ela já entrou para dentro de cada residência, de cada família, aonde se os pais quiserem realmente que os adolescentes entrem no mundo adulto, escolher o momento em que os seus filhos adolescentes entrem para o mundo adulto, o Estado não permite. Porque já existe um arcabouço legal, e aqui no Brasil nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é literalmente calar a boca e amarrar as mãos dos pais frente ao futuro dos seus filhos em relação à educação e em relação ao futuro momento em que aquele adolescente vai sair da adolescência para entrar no mundo adulto. Então, aqui no artigo aqui do Dr. Robert Epstein, ele cita apenas o sistema escolar compulsório massificado. Mas aqui no Brasil nós já temos aí um arcabouço legal e um Estado tutelando essa massa de jovens adolescentes aí que saem, terminam o ensino regular, o ensino fundamental médio, entram para uma faculdade, saem de uma faculdade com canudo, vão para uma pós-graduação, só estudam, e quando chegam na hora de entrar para o mercado de trabalho, literalmente, como a gente cansa de ver em várias notícias, que os novos profissionais, já aí com seus 25, quase 30 anos nas costas, né, que só estudaram, mal e porcamente conseguem ler, quando conseguem interpretar um texto. Então, o Estado, a vantagem toda não é para as famílias ou para esse jovem cidadão, mas para o Estado, que cria essa massa dependente do Estado e da classe política que vem se revezando, a mesma massa política que vem se revezando no poder ao longo de mais de 30 anos. Nosso próximo tema diz respeito quando o capitalismo acaba e o socialismo triunfa. Os direitos das mulheres são abolidos. Há 2 décadas que sempre andam de mãos dadas. Há 2 coisas que sempre andam de mãos dadas: a destruição da economia de mercado e a explosão da prostituição. Cuba, com suas prostitutas com curso universitário, é um caso mundialmente conhecido, um fenômeno do qual o próprio Fidel Castro fazia a graça. Agora, as mulheres de outros países latino-americanos estão também entrando para esta lamentável lista. A Thomson Reuters divulgou a seguinte reportagem sobre a situação das mulheres na Venezuela. Venezuelanas se prostituem para sobreviver em cidade fronteiriça da Colômbia, Cúcuta, Colômbia. Sentadas nos degraus de uma estátua e cercadas por motéis imundos, lanchonetes e bares, Andréa e Carolina dizem que deixaram a Venezuela para escapar da fome e do socialismo. Elas agora vendem seus corpos para sustentar suas famílias. Se eu não fizer isso, eu e meus filhos não comemos. É simples assim, disse Andréa, de 26 anos, que chegou à Colômbia há 4 meses, deixando suas 3 crianças e sua mãe para trás. O dinheiro que eu mando de volta é o que eles usam para sobreviver no socialismo da Venezuela. Para Carolina, de 30 anos, um bom dia de trabalho significa conseguir 3 clientes, o que representa cerca de $30. $30, em torno de uns R$150. 1/3 disso é gasto em um quarto de motel para levar os clientes, e também em preservativos, alimentos e aluguel em um quarto dividido com outras 4 mulheres. O que eu ganho aqui em um dia dura mais
mais do que um mês para minha família na Venezuela, disse a mãe de 4 crianças. O socialismo, a destruição da moeda venezuelana e o desabastecimento generalizado criaram este descalabro. A desvalorização e hiperinflação da moeda venezuelana, o bolívar, significa que ela se tornou virtualmente inútil. Não vale nada. Carolina diz que o salário mínimo na Venezuela cobre apenas o custo de 1 quilo de arroz ou uma caixinha de ovos. A situação estava tão ruim que ela finalmente decidiu pagar $9 a uma gangue para fazer a travessia até a Colômbia através de um caminho ilegal. Até recentemente, ela nunca havia imaginado que poderia acabar vendendo seu próprio corpo na Colômbia. Eu não era prostituta na Venezuela, eu tinha um emprego normal, disse Carolina, que já trabalhou como recepcionista em uma empresa. Seu país natal sofre os efeitos de uma crise econômica com severo desabastecimento de alimentos, remédios, situação descrita pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, como crise humanitária. Crise humanitária para a OEA. Para quem conhece e tem ciência sobre o socialismo, isso aí é meramente consequências da aplicação, implementação e prática do socialismo. Aproximadamente 672 mil venezuelanos cruzaram a fronteira para a vizinha Colômbia, tanto legalmente quanto ilegalmente, desde 2015, de acordo com as autoridades colombianas. Aqueles que ficam em Cúcuta são os venezuelanos mais pobres, sem passaporte, sem dinheiro para as passagens de ônibus, não há como ir para outras cidades da Colômbia ou mesmo seguir os outros centenas de milhares de venezuelanos que foram para o Brasil, Peru, Chile, Equador, Argentina, Uruguai e Paraguai. Para algumas mulheres, a prostituição é a última e mais desesperada opção. Mas a coisa piora ainda mais. Na Praça Mercedes, em Cúcuta, várias venezuelanas imploram por qualquer coisa, carregando seus bebês nos braços, enquanto outras reviram o lixo e recorrem à bondade dos residentes locais e das sopas distribuídas gratuitamente pelas igrejas na região. Ao redor, jovens venezuelanas vestindo calças apertadas e blusas decotadas, algumas não parecem nem ter 18 anos, se espalham pelos bancos enquanto a polícia patrulha a região. Alguns homens transitam com cartazes com os dizeres: compramos cabelo. As mulheres recebem de 10 a 40 dólares, dependendo do comprimento e da quantidade. Outras mulheres se prostituem nas esquinas em torno da rodoviária da cidade, ao lado de outros venezuelanos que dormem sobre papelões. Segundo Joseph Merques, chefe da agência de refugiados da ONU na Colômbia, há muito sexo em busca de sobrevivência em certas áreas. E não são apenas mulheres. Homens, adolescentes e crianças também, disse a ele a Thomson Reuters Foundation. Venezuelanas tendem a cobrar menos que suas congêneres colombianas, as quais conseguem emprego nos bares da cidade. Já as adolescentes conseguem ganhar mais que as adultas. É muito triste ver isso, especialmente as mais jovens, de 13, 14 anos, afirmou a refugiada Carolina. Já a perspectiva para aquele dia não era boa. Na Praça Mercedes, a noite está mais lenta que o normal. Vamos mandar menos dinheiro para casa essa semana, disse Andrea. De acordo com dados do final de 2017, 9 em cada 10 venezuelanos, ou seja, 87%, estavam abaixo da linha da pobreza, ou seja, miseráveis. Para se ter uma ideia da rapidez da deterioração, essa cifra era apenas de 48% em 2014. A pobreza praticamente dobrou em apenas 3 anos. Junto com a hiperinflação da moeda, que está levando a uma inflação
de preços estimada em 10 milhões por cento ao ano, 10 milhões por cento ao ano, o governo decretou controle de preços e recorreu à estatização de fábricas e de lojas. Como consequência, a escassez e o desabastecimento se tornaram generalizados. Vai de papel higiênico à comida, passando por remédios, eletricidade e até mesmo água potável. Como água e eletricidade se tornaram escassas, os hospitais não mais conseguem esterilizar os equipamentos e nem mesmo lavar as manchas de sangue das camas cirúrgicas. A mortalidade infantil disparou, pois as crianças nascidas sob tais condições insalubres e sem acesso a alimentos têm poucas chances de sobrevivência. Segundo dados divulgados pelo próprio governo, houve um aumento de 30% nos óbitos de crianças e um salto de pelo menos 65% nos falecimentos de gestantes em partos. As cenas de crianças esqueléticas e bebês desmanchando em ossos, em conjunto com famílias inteiras revirando latas de lixo nas ruas das cidades, completam o cenário de horror no socialismo venezuelano. Tudo isso gerou a atual crise migratória. Uma entidade venezuelana garante que 4 milhões de venezuelanos já saíram do país. As pobres se tornam iguais às ricas. A Colômbia, como descrito acima, é o principal destino das venezuelanas mais pobres, que se entregam ao mercado do sexo pago. No entanto, a Colômbia também passou a ser o local de trabalho das venezuelanas mais ricas. Segundo reportagem da Newsweek, em um bordel de 60 mulheres, 58 eram da Venezuela e apenas 2 da Colômbia. Uma venezuelana, mãe de 2 crianças, era empresária e bailarina em seu país natal. Segundo ela, eu imediatamente largaria isso se houvesse qualquer outra opção. Esse é um emprego vergonhoso para mim e para as minhas filhas, mas que opção eu tenho? Gabriel Sanches, que opera um bordel repleto de venezuelanas em Arauca, Colômbia, disse ao jornal Miami Herald: temos aqui muitas professoras, algumas médicas, várias profissionais liberais e uma engenheira de petróleo. Todas elas apareceram aqui com seus diplomas na mão. Com as prateleiras vazias na Venezuela, as mulheres que ficaram no país têm de ou esperar horas na fila para conseguir alguma farinha a preços controlados pelo governo, ou se arriscar no mercado negro e pagar preços muito maiores. No entanto, prostituir-se na Colômbia gerou uma terceira alternativa. A venezuelana Diana disse ao Herald que consegue de 50 a 100 dólares por noite como prostituta. É um péssimo emprego, mas sou grata a ele, pois é a única coisa que está me possibilitando comprar comida para manter a minha família viva. E a reportagem prossegue. Marili, uma avó de 47 anos, era professora na Venezuela. Segundo ela, houve uma época em que ela se sentiria completamente envergonhada se tivesse de recorrer à prostituição. Hoje, no entanto, ela diz que é grata por ter esse emprego, o qual lhe permite comprar remédios para a hipertensão de sua mãe, que mora em Caracas. Somos todas apenas mulheres fazendo de tudo para sustentar nossas famílias. Eu me recuso a criticar qualquer uma, inclusive eu mesma. Todas temos de trabalhar. Em uma economia de mercado, as mulheres são livres para escolher sua profissão de acordo com sua vocação. E são livres para utilizar o dinheiro que ganharem em sua profissão da maneira que mais lhe for conveniente, visando aumentar seu conforto e seu padrão de vida. Elas podem trabalhar no que quiserem e gastar o seu dinheiro com o que quiserem. Isso é liberdade. Isso é, entre aspas, empoderamento. Já no socialismo, não há liberdade de escolha de profissões simplesmente porque nem sequer há profissões. O socialismo, por definição, aniquila
todo o sistema de divisão do trabalho, que surge naturalmente em uma economia capitalista. Por não haver divisão do trabalho, não há economia de mercado. Consequentemente, no socialismo, a mulher não pode e não tem como se dedicar àquilo que ela gosta. Não há como sobreviver trabalhando na profissão que mais lhe agrade. Sem profissões, sem liberdade de escolha, as mulheres obrigatoriamente se tornam submissas. Elas são obrigadas a recorrer a qualquer atividade que retorne o mínimo possível para garantir sua sobrevivência. Mais especificamente, elas irão recorrer àquela atividade que sempre existirá em qualquer arranjo econômico, pois sua demanda sempre é garantida: o sexo pago. Entretanto, no socialismo não há muito o que ser adquirido com o dinheiro da prostituição. Em uma economia sem divisão do trabalho, não há produção. Logo, escassezes e desabastecimentos contínuos são a norma. Consequentemente, tal profissão se torna duplamente degradante. Além de a mulher ser obrigada a vender aquilo que possui de mais íntimo e sagrado para sobreviver, ela ainda assim não conseguirá nenhuma emancipação por meio desta profissão, pois ela pouco pode fazer com o dinheiro adquirido. Ela se prostitui, mas não alcança nenhuma independência que lhe permita não mais depender de homens. Há, porém, um consolo para a esquerda progressista. No socialismo, todas as mulheres, ricas e pobres, se tornam iguais. A tão defendida igualdade social é plenamente alcançada. O socialismo, este sim, pode ser considerado o mais efetivo arranjo anti-mulher e anti-empoderamento feminino já criado. Colocar mulheres ricas e pobres no mesmo patamar de igualdade social, mas nivelado por baixo, só no socialismo para se ter orgulho de tal situação. Esse artigo ele foi redigido pelo Tiago Fonseca. É um rapaz bem atento às análises do mundo contemporâneo. Nosso terceiro tema de hoje é intitulado Auschwitz, Fatos e Mitos. É sabido que há mais de 70 anos que a gente é ensinado e nos é mostrado apenas um lado da história da Segunda Guerra Mundial e principalmente de Auschwitz, considerado um local até hoje de peregrinação, né? Dizem que essas peregrinações elas são feitas para as pessoas verem o que jamais deverá ocorrer novamente. Assim dizem, né? Mas vamos lá, porque na história sempre existem uma ou mais versões da história. Depende, obviamente, da pesquisa, dos documentos e de tantos outros elementos que faz com que uma história não tenha apenas uma só versão. No início de 1940, Auschwitz era apenas uma pequena cidade de 13 mil habitantes na Alta Silésia alemã. Porém, no mês de maio desse mesmo ano, começou-se a edificar, nas suas cercanias, um campo de trânsito para 10 mil prisioneiros poloneses. Nos anos seguintes, com o agravamento da guerra, Auschwitz se converteu no centro de um conjunto de quase 40 campos e subcampos
e a capital de um extenso complexo agrícola e industrial. Minas, petroquímica, fábricas de armas, onde trabalhavam inúmeros detidos, principalmente poloneses e judeus, ao lado de trabalhadores civis alemães. Auschwitz foi ao mesmo tempo e sucessivamente um campo de prisioneiros de guerra, um vasto campo de trânsito, um campo hospital, um campo de concentração e um campo de trabalhos forçados e de trabalho livre. Não foi jamais um campo de extermínio, expressão inventada pelos aliados. Apesar das drásticas medidas de higiene, da abundância de edifícios e barracões hospitalares, todos dotados, muitas vezes, dos últimos avanços da ciência médica, o tifo, uma enfermidade endêmica entre a população judia polonesa e entre os prisioneiros de guerra russos, ocasionou, juntamente com as febres tifoide e outras epidemias, autênticas devastações nos campos e na cidade de Auschwitz, assim como entre os próprios médicos alemães e a população civil. Donde que, durante toda a existência do campo, estas epidemias aliadas, segundo alguns, às terríveis condições de trabalho naquelas zonas pantanosas, à fome, ao calor e ao frio, causaram a morte de provavelmente 150 mil detidos desde maio de 1940 até janeiro de 1945. Isso segundo documentação exposta pela Cruz Vermelha Internacional. Como tem sido normal em tempos de guerra e de propaganda bélica, a partir desses dramáticos fatos se engendraram múltiplos rumores. Até o final da guerra, e sobretudo nos meios judaicos fora da Polônia, propagou-se que os alemães praticavam o assassinato sistemático de detidos em Auschwitz, seguindo ordens de Berlim. Segundo estes rumores, os nazistas haviam instalado fábricas da morte, especificamente para eliminar os judeus. Dissecavam vivos os detentos, queimavam-nos vivos em fossas ou nos altos fornos ou nos crematórios, ou ainda, antes de os queimarem, gaseavam os judeus em matadouros químicos chamados de câmaras de gás. Em todos estes rumores descobrem-se determinados mitos da Primeira Guerra Mundial. O embaraço dos libertadores soviéticos. Os soviéticos ocuparam Auschwitz em 27 de janeiro de 1945. O que encontraram era tão contrário ao difundido pela propaganda que se pode afirmar que ficaram boquiabertos. Por sua organização e por suas instalações sanitárias, tremendamente modernas aos olhos dos soviéticos, aquele campo era exatamente o contrário de um campo de extermínio. Por isso, durante vários dias, o jornal oficial comunista soviético, o Pravda, guardou silêncio sobre o assunto e por algum tempo os russos não convidaram nenhuma comissão aliada para constatar in loco a verdadeira situação em Auschwitz. Finalmente, em 1º de fevereiro, o Pravda rompeu o silêncio, porém unicamente para apresentar, através da boca de um prisioneiro, e somente um, as seguintes palavras: os hitleristas assassinavam por meio de gás as crianças, os doentes e os homens e mulheres inaptos para o trabalho. Incineravam os cadáveres em fornos especiais. No campo havia 12 destes fornos. O Pravda ainda acrescentava que o número de mortos se contava aos milhares e não aos milhões. No dia seguinte, o principal repórter oficial do jornal soviético,
o judeu Boris Palevoy, assegurava que a principal forma utilizada pelos alemães para exterminar suas vítimas era a eletricidade. Utilizavam corrente elétrica onde centenas de pessoas eram mortas simultaneamente por uma descarga. Os cadáveres caíam sobre uma correia transportadora movida por uma polia e avançavam assim para um alto forno. A propaganda soviética estava desconcertada e em seus filmes somente se permitiam mostrar pessoas mortas e moribundas que os alemães, na retirada, haviam deixado no local. Mas haviam deixado também, como o demonstram os noticiosos da época, numerosas crianças vivas, assim como adultos que gozavam de plena saúde. Porém, em seguida, a propaganda judaica veio em socorro dos soviéticos. Durante o verão de 1944, 2 judeus evadidos de Auschwitz no mês de abril se refugiaram na Eslováquia. Ali, com a ajuda de seus correligionários, começaram a preparar uma história sobre os campos de Auschwitz, Birkenau e Majdanek, na qual descreviam aqueles campos como campos de extermínio. O mais famoso destes judeus era Walter Rosenberg, mais conhecido pelo nome de Rudolf Vrba, que ainda vive no Canadá. Quer dizer, vivia, né? O Walter Rosenberg morreu, creio que faz uns 2 ou 3 anos. Seu relato altamente fantasioso foi divulgado pelos meios judaicos da Hungria, Suíça e finalmente chegou aos Estados Unidos, onde tomou a forma de um relato datilografado publicado pelo War Refugee Board em novembro de 1944, com o selo da presidência dos Estados Unidos. O War Refugee Board era um organismo criado por Henry Morgenthau Jr., secretário do Tesouro americano, que se tornara célebre pelo Plano Morgenthau, o qual, se houvesse sido aplicado por Roosevelt e Truman, teria culminado com o aniquilamento físico de milhões de alemães depois da guerra. Este informe serviu de matriz para a verdade oficial a respeito de Auschwitz. Nele, os soviéticos se inspiraram para redigir o documento URSS 008 de 6 de maio de 1945. Tanto este como o outro informe russo sobre o massacre de Katyn foram considerados documentos de valor autêntico e, portanto, indiscutíveis ao processo de Nuremberg. Segundo o citado informe russo, os alemães haviam assassinado em Auschwitz 4 milhões de pessoas, a maioria das quais teriam sido gaseadas com um inseticida chamado Zyklon B. Esta verdade, entre aspas, oficial, caiu por terra em 1990, com a retirada das placas do monumento em Auschwitz que ostentam aquele número de gaseados. Em 15 de abril de 1945, um dos 3 comandantes que dirigiam Auschwitz, Rudolf Hess, não confundir com o Rudolf Hess, que era o secretário do Hitler, confessou sob juramento ante seus juízes e ante os jornalistas de todo o mundo que a época em que dirigia o campo, ou seja, de 20 de maio de 1940 a 1º de dezembro de 1943, no mínimo 2,5 milhões detidos em Auschwitz haviam sido executados com gás e que pelo menos outros 500 mil teriam sucumbido por fome e enfermidades, o que elevava a cifra para 3 milhões de mortos somente neste período. Em nenhum momento Hess foi interrogado pela acusação ou pela defesa quanto à materialidade dos fatos extraordinários que revelava. Posteriormente, foi entregue aos poloneses. Sob a vigilância de seus carcereiros comunistas na Polônia, redigiu a lápis uma confissão final,
Feito isso, foi enforcado em Auschwitz em 16 de abril de 1947. Curiosamente, tivemos que esperar até 1958 para ter acesso parcial a essa confissão, conhecida pelo grande público com o título de Comandante a Auschwitz. A descrição extremamente vaga e rápida da operação de gaseamento dos detentos, tal como relata Riss em sua confissão escrita, era materialmente impossível de realizar por razões físicas e químicas. Não se pode confundir um processo de gaseamento com o objetivo de matar, com um gaseamento suicida ou acidental. O objetivo de uma execução por gaseamento, como existe até hoje unicamente nos Estados Unidos, é matar sem ser morto. O Zyklon B é um inseticida à base de ácido cianídrico, utilizado desde 1922 até os dias atuais. É um gás altamente perigoso. Ele tem por característica aderir às superfícies. É muito difícil de eliminar dos ambientes e é explosivo. Os americanos usam o gás cianídrico para execuções em certos estados para seus condenados à morte. Uma câmara de gás para execuções é uma obra necessariamente muito sofisticada e o procedimento é demorado e perigoso. Pois bem, em sua confissão, Riss afirmava que a equipe encarregada da retirada dos 2.000 corpos gaseados das câmaras de gás entravam nas mesmas a partir do momento em que era posto em funcionamento um ventilador, iniciando esta hercúlea tarefa ao mesmo tempo em que comiam e fumavam, ou seja, sem máscaras contra gases. Impossível! Ninguém poderia ter entrado assim num oceano de gás cianídrico para manipular milhares de cadáveres cheios de cianureto, os quais não poderiam ser tocados, pois estariam impregnados de violento veneno, que mata por contato. Inclusive com máscaras de gás, dotadas de filtros especiais para o gás cianídrico, a tarefa seria impossível, pois esse tipo de filtro não resiste a uma respiração acelerada devido a um esforço físico, mesmo de baixa intensidade. No jornal Le Monde, de 29 de dezembro de 1978 e de 16 de janeiro de 1979, foi exposto brevemente as razões por que, conhecendo os lugares e o pretenso procedimento seguido, estimava que os gaseamentos de Auschwitz eram tecnicamente impossíveis. Em 21 de fevereiro de 1979, sempre no Le Monde, apareceu uma declaração de 34 historiadores que concluía assim, abre aspas, não temos que perguntar como foi tecnicamente possível a matança em massa. Foi tecnicamente possível porque foi levada a cabo. Fecha aspas. A meu juízo, os exterminacionistas, como eu os chamo, assinaram sua capitulação final. Pela perspectiva científica e histórica, o mito das câmaras de gás acabava de receber um golpe mortal. A partir desta data, nenhuma obra exterminacionista acrescentou outras luzes sobre este ponto, e ainda menos a obra de Jean-Claude Pressac, fraudulentamente intitulada Auschwitz, Técnica e Operação das Câmaras de Gás. Logo, acabou o tempo em que os historiadores se atreviam a nos dizer que eram autênticas as câmaras de gás apresentadas aos turistas como em estado original, em estado de reconstrução ou em ruínas. As ruínas também podem falar. As pretensas câmaras de gás de Auschwitz não eram mais do que câmaras frias para a conservação dos cadáveres que esperavam a cremação, tal como provam os planos
descobertos em 1976. Mostrem-me ou desenhem. Em março de 1992, lancei em Estocolmo um desafio internacional. Mostrem-me ou desenhem-me uma câmara de gás. Informei que não me interessava nem num edifício onde supostamente teria existido uma câmara de gás, nem num pedaço de muro, nem numa porta, nem em cabelos, nem em sapatos. O que pedia era uma representação completa da arma do crime, de sua técnica e de seu funcionamento. Completei que, se a essas alturas se pretendia dizer que os alemães haviam destruído esta arma, ao menos que as desenhassem. Ou seja, me negava a acreditar numa realidade material desprovida de representação material. Em 30 de agosto de 94, visitei o Holocaust Memorial é o Museu do Holocausto de Washington. Não encontrei ali representação física alguma da mágica câmara de gás. Então, perante 4 testemunhas, pedi em seu escritório que o research diretor do museu, Michael Berenbaum, me explicasse aquela anomalia. Após violenta explosão de ira, terminou por me responder que se havia tomado a decisão de não proporcionar nenhuma representação física das câmaras de gás. Nem sequer tentou procurar invocar a existência em seu museu de uma maquete artística do crematório de Birkenau. Sabia que esta maquete, que de fato não se reproduzia em seu livro Guia do Museu, não era mais do que uma mera criação artística, sem nenhuma relação com a realidade. Tive a oportunidade de recordar a Berenbaum alguns acontecimentos desastrosos para a causa exterminacionista. Em 1968, em sua tese de doutorado, a historiadora judia Olga Wormser-Migot reconheceu que havia um problema com as câmaras de gás, afirmando que em Auschwitz não havia câmara de gás. Essa câmara de gás visitada por milhões de turistas todos os anos. Em 1983, um britânico, ainda que defensor da lenda, revelou como Rudolf Hess, antes de testemunhar ante o Tribunal de Nuremberg, havia sido torturado por membros judeus da segurança militar britânica, terminando por confessar sua culpa após receber pontapés, bofetadas, chicotaços, exposição ao frio e privação de sono. Em 1985, durante o primeiro processo contra Ernest Zindel, no Canadá, a testemunha número 1, Rudolf Vrba, e o historiador número 1 da tese exterminacionista, Raoul Hilberg, encontraram-se sob o contra-interrogatório conduzido pelo advogado Douglas Christie, a quem eu assessorava. Em 1988, o historiador judeu-americano Arno Mayer, que assegurava acreditar no genocídio e nas câmaras de gás, escrevia, abre aspas, as fontes para o estudo das câmaras de gás são, às vezes, escassas e pouco confiáveis. Além do que, desde 1942, em Auschwitz, seguramente morreram mais judeus do que provavelmente em qualquer outra parte, pelas chamadas causas naturais, do que pelas não naturais. Em 1992, o professor Yehuda Bauer, da Universidade Hebraica de Jerusalém, qualificava de silly, ou, traduzindo, estúpida, a tese segundo a qual a decisão de exterminar os judeus havia sido tomada em 30 de janeiro de 1942 em Berlim. Em 1993, Jean-Claude Pressac,
que em 89 havia calculado o número dos mortos em Auschwitz entre 1,5 milhão e 2, rebaixou o mesmo para 775 mil. E em 94 chegou à cifra de 630 mil. E nós passamos mais de 70 anos ouvindo a história dizendo que Auschwitz matou 6 milhões. Neste mesmo ano, o professor Christopher Browning, colaborador da enciclopédia, a Enciclopédia do Holocausto, declarava, abre aspas, Riss foi sempre uma testemunha muito fraca e confusa e teve a correção de acrescentar. Por essa razão, os revisionistas sempre o citam no sentido de desacreditar a memória de Auschwitz como um todo. Até inícios de 1990, qualquer pessoa podia constatar em Auschwitz que nas 19 placas de metal do monumento de Birkenau estava escrito em 19 línguas diferentes que 4 milhões de pessoas haviam sido mortas naquele campo. Pois bem, aquelas placas foram retiradas em abril de 1990 pelas autoridades do Museu de Auschwitz, as quais até hoje continuam a não saber quais as novas cifras que serão colocadas no lugar das anteriores, perante as quais se inclinaram todos os poderosos deste mundo, incluindo o Papa João Paulo II. Em apoio às suas teses, os revisionistas dispõem de 3 peritagens diferentes, e inclusive do início de uma perícia polonesa, enquanto os exterminacionistas não se atrevem a iniciar a perícia da arma do crime. Todos os sobreviventes de Auschwitz, e especialmente as crianças de Auschwitz, ou seja, os que nasceram no campo ou passaram lá parte de sua infância, são provas vivas de que Auschwitz nunca foi um campo de extermínio. Não só existiu nenhuma ordem, nem um plano, nem traços de instruções ou orçamento para esta vasta operação de extermínio sistemático dos judeus. Não só não existe nenhum informe de autópsia que estabeleça a morte de algum detento por gás venenoso, nem uma perícia da tal arma do crime, assim como inclusive não existe uma só testemunha das câmaras de gás. Apesar do esforço dos autores de best-sellers que trabalham para que acreditemos nisso. Na obra A Noite, testemunho autobiográfico publicado em 1958, Elie Wiesel não menciona uma vez as câmaras de gás de Auschwitz. Afirma que os judeus eram exterminados em grandes fornos. Em janeiro de 1945, os alemães deram a ele e a seu pai a escolha entre ficar e acolher os soviéticos no campo ou escapar em direção à Alemanha. Após profunda reflexão, pai e filho decidiram fugir com seus exterminadores alemães, ao invés de esperarem por seus libertadores soviéticos. Isso se encontra com todas as letras na obra A Noite. Basta ler a obra com atenção. Ou seja, os libertadores dos algozes de Auschwitz, os prisioneiros não queriam cair na mão deles. Preferiam fugir junto com os supostos algozes alemães. Em 1980, eu declarei, atenção, nenhuma das 60 palavras da frase que eu vou pronunciar me foi ditada por uma opinião política. O pretenso genocídio dos judeus e as pretensas câmaras de gás formam uma única e mesma mentira histórica que tem permitido uma gigantesca chantagem político-financeira, cujos principais beneficiários são o Estado de Israel e o sionismo, e cujas principais vítimas são o povo alemão, mas não seus dirigentes, e a totalidade do povo palestino.
Hoje não vejo uma única palavra que deva retirar daquela declaração, apesar das agressões físicas, apesar dos processos, das multas que tenho sofrido desde 1978 e apesar das prisões, do exílio ou das perseguições de tantos revisionistas. O revisionismo histórico é uma grande aventura intelectual deste final do século. Só sinto uma coisa: não ter o espaço suficiente, dado as limitações deste artigo, para render homenagem a centenas de autores revisionistas que, a partir do francês Paul Racinier, passando pelo americano Arthur Butz, o alemão Wilhelm Staglish, o italiano Carlo Mattogno e o espanhol Enrique Ayná, acumularam tantas investigações extraordinariamente meritórias a respeito da realidade histórica da Segunda Guerra Mundial. Última palavra: os revisionistas não são negacionistas, nem estão animados por sombrias intenções. Procuram dizer o que se passou e não o que não se passou. São positivos. O que anunciam é uma boa nova. Continuam propondo um debate público à luz do dia, com taquígrafos, ainda que até agora se lhes tem respondido com o insulto, com a violência, a força injusta da lei, ou também com vagas considerações políticas, morais ou filosóficas. A lenda de Auschwitz deve dar lugar entre os historiadores à verdade dos fatos. Então, meus amigos, 75 anos propagando uma mentira, uma história ficcional sobre Auschwitz para criar a aura de vítima do destino para os judeus e para os alemães os algozes. E quem não concordasse com o mito que vitimiza os judeus até hoje, também é considerado inimigo. Porque não existe debate, existe apenas a imposição de uma verdade e que documentalmente, cientificamente, por análises químicas, físicas, matemáticas, bibliográficas, já foi provado que essa história dos campos de concentração, de câmaras de gás, de extermínio em massa, de 6 milhões, é uma grande mentira. Mas, nos livros didáticos e em tantas outras obras, ainda tem gente que se ilude com essa verdade mentirosa. Esse artigo que eu li, ele foi escrito pelo Robert Forreston, que é um pesquisador da área da história da Segunda Guerra. 17h58, o Leitura de História na Quarentena fica por aqui. Eu retorno segunda-feira, provavelmente no nosso horário habitual, às 21 horas. Um bom final de sábado, um ótimo domingo a todos e até lá.